nosso pastor, né? Falar assim, que fica mais bonitinho, né? O pastor esteve aqui na igreja, ele estava falando o seguinte, ele estava falando que a gente ser de Jesus, entender direitinho, pessoal, a gente ser de Jesus, não é só a gente vir na igreja, pessoal. É a gente obedecer o que é ensinado, entendeu? Porque vir na igreja, isso aí agora não cai mais. Então, o que acontece? É que nem nosso pastor estava falando um dia desse, né? Quando ele veio aqui no igreja. Isso aí é uma coisa que a gente precisa se analisar para ver como que a gente anda com Deus, não é os outros, não esquece os outros, pessoal. Porque no dia do juízo, a gente vamos ter que estar diante de Deus e lá a gente vamos ter que dar conta das nossas obras, daquilo que nós fazemos diante de Deus, no nosso dia a dia. Saber que todos os dias que você vive, tudo que você faz, tudo que você fala, todas as suas atitudes, tudo isso no dia do juízo vai estar lá. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras, aquilo que a gente fazemos diante de Deus. Então, todos os dias, nós temos que ver como que nós estamos andando, se nós estamos andando de acordo com a palavra, ou se nós não estamos andando de acordo com a palavra. Né? Como o pastor falou aqui aquele dia. A gente tem que ver se a gente não é uma pessoa que se irrita à toa, qualquer coisa fica chateada com os outros. Isso não é de Deus, pessoal. Glória a Deus. Preste bem atenção. Jesus deixou uma marca para todo mundo conhecer quem é o discípulo dele. Você já viu isso na Bíblia? Como que as pessoas conhecem que nós somos discípulos de Jesus, pessoal? Lá no livro de João. Vamos lá. Olha o que eles dizem aqui, ó. Tá, o celular vermelho tá aí? Mídio. Tá vendo? Tá o celular vermelho tá aí? Dá pro Guiguito trazer aqui para mim, por favor. Guiguito, traz aqui, por favor. Glória a Deus. Obrigada, Guigui. Isso aí é o cara. Não? Isso aí é o guitarrista, Guigui. Esse aí é o guitarrista Guigui. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Gente, a gente precisa parar e prestar mais atenção no que Deus fala, pessoal. Porque a palavra de Deus, você não pode deixar ela ir no vento, não. Lá fora tem um ditado que diz que palavras o vento de Jesus não pode levar. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. E se a palavra sair dele, você deixar escapar a palavra, é a mesma coisa que você está deixando escapar Jesus. Sim ou não? Aí a gente temos problema. Por que problema? Porque Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Hoje eu estava ouvindo a pregação lá, que o meu pastor pregou. Pastor, a senhora ouve a pregação? Sim. Se a pessoa não comer, o que acontece com ela? Ela morre de fome, não é isso? E espiritualmente também, a gente tem que se alimentar. Eu estava ouvindo uma palavra que o meu pastor pregou, o meu pastor estava falando sobre gratidão. Que às vezes a pessoa não dá valor, não é grato à mãe que tem, o pai que tem, o filho que tem, a casa que tem. A pessoa reclama de tudo, a comida que tem, a pessoa não está nem aí. Hoje ele estava falando sobre isso, que a gente tem que ser grato a Deus pelo oxigênio, né? Por tudo que Deus faz na nossa vida. Então, isso são coisas, quando o meu pastor lá prega, depois eu fico até limpando a casa, eu fico meditando naquilo que ele disse. Entendeu? Que Deus usou ele para falar e ficar, meu Deus, eu preciso fazer isso, sabe? Isso eu tenho que mudar.
Porque a gente tem que meditar no que Deus fala. A gente não pode esquecer o que Deus fala. Então, às vezes, nós temos muito problema porque nós esquecemos da palavra de Deus. Enquanto Deus disse para você fazer o quê? Guardai os meus mandamentos. A Bíblia tem muito lugar que ele está falando para você guardar os mandamentos. Guardai os meus mandamentos. Guardai os mandamentos. Os mandamentos de Deus, é Ele que vai fazer você vencer, Ele que vai mudar a sua história. Glória a Deus. Boa noite, irmão, paz. Seja bem-vindo. Entendeu, pessoal? Então, ele está falando aqui, olha só. Isso aqui é para você ter que guardar isso no seu coração. Não esquece disso, não. João 13, João capítulo 13. Lá no versículo 35. Glória a Deus. João 13, 35, pessoal. Acharam aí? Sejam aí todos bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal também aí da live, pessoal do Face, do YouTube. Pessoal, nós tivemos aí muito jovem, foi uma benção, glória a Deus. Agora já vai vir aí o aniversário do ministério, né? Daqui do ministério aqui, 9 anos, né? Vamos comemorar 9 anos, dá quase bastante tempo, né? Glória a Deus. E vai ter mais, muita coisa ainda que Deus vai realizar. E também vai ter o dia dos pais, né? Sei. Né? Mas também merece uma pensão especial, né, Lúcio? E glória a Deus por isso. O meu já está com a cabecinha branquinha. Está com 82 anos, meu pai. Acho que eu batizei com 80 anos, não foi, Natália? Batizei ele com 80 anos, está com 82 anos, meu pai. Oh, glória a Deus, né? Esse já está branquinha já. Então, olha o que ele está dizendo aqui. João 13, 35. Acharam aí? Ó, vamos pegar no 34 para você entender melhor. Sim ou não? Sim, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha para a gente meditar nisso, gente. Alguém ouviu um áudio que eu deixei hoje lá na agenda? Tu ouviu um áudio que eu deixei na agenda? Eu deixei um conselho para casar na agenda e no status do meu zap. Uma mensagem de áudio. Tá certo que eu deixei uma também que era para a rádio, mas é uma que eu botei antes da rádio, um áudio que eu botei lá. Vocês deveriam escutar essa mensagem, é muito forte. E o amor, pessoal, ele não é demonstrado por palavras. O amor são atitudes. Deus, quando resolveu entregar o único filho dele para morrer, pagar pelos pecados de toda a humanidade, porque Jesus veio pagar meus pecados, veio pagar os seus pecados. Aqueles pecados mais sujos que você já cometeu, Jesus foi crucificado, foi derramado até a última gota do sangue dele lá na cruz para que você seja perdoado. Você sabia disso? Tanto é que a pessoa ela pode estar mais suja que pau de galinheiro. Mas já me lembro aqui todo, já pequei que é uma coisa, mas se você se arrepender de verdade e você se voltar para Deus, o sangue de Jesus purifica de toda iniquidade. Mas para isso tem que haver um arrependimento sincero, não é aquela coisa da boca para fora. Me perdoa, você continua fazendo a mesma coisa. Não. Quando você se arrepende, você não quer mais. Você começa a pensar em mudar. Não posso continuar vivendo assim. Tem horas que a unção, que nós temos uma unção. Essa unção, ela acompanha todo mundo. Ela acompanha tanto a pessoa que é cristã, quanto a pessoa que não é cristã. A pessoa do mundo, ela tem essa unção. Pastor, como? Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa lá com um dom lá, por que ela não sai por aí
e não fica cheirando, fumando no meio da rua, no meio das praças, vai aquela praça de Heliópolis ali, não tem ali aqueles banquinhos? Por que não senta ali e fica fumando uma maconha, cheirando ali? Por que a pessoa não faz isso? Hã? Porque ela tem uma unção que fala para ela que aquilo ali é errado, é até crime. Se ela fizer aquilo ali, a escada vai presa, sim ou não? Mas quem é que fala isso para ela? É uma unção. O que a pessoa mata? Quando ela vai matar, ela mata escondido, mata na frente de todo mundo. E tem uma unção que falou para ela que aquilo ali é errado, matar. Ela faz escondido, entendeu? Porque, mas a pessoa tem aquela unção, porque a unção mostra para ela o que é certo e mostra o que é errado. Você está entendendo? E essa unção, ela mostra para você se o jeito que você está vivendo está certo ou você está errado. Tem hora que a pessoa pensa, eu tenho que mudar a minha vida. E tem mesmo, pessoal, porque se você soubesse o perigo que é uma pessoa longe de Jesus, quando eu falo longe de Jesus, é afastada da palavra. A pessoa pode estar na igreja, mas às vezes a pessoa está na igreja odiando, prostituindo, fazendo um montão de coisa que você ainda não está liberto, você só está indo na igreja. Se Jesus chegar e pegar a pessoa desse jeito, para onde que você vai? Porque no céu não está escrito que vai entrar pessoas da igreja. Vai entrar pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, foram lavadas dos seus pecados. Pessoas que se arrependeram, que tomaram a decisão de abandonar o pecado. Esses que vão morar no céu. Não é os que estão dentro da igreja. Até o maligno entra dentro da igreja, isso não quer dizer nada. Se fosse assim, o joio e o trigo, o joio também vai também. O joio também não está junto com o trigo. A Bíblia não diz isso, que é joio e trigo cresce junto. Mas o que está falando lá que no final dos tempos, o que vai fazer? Vai separar o trigo e o joio vai queimar, não é isso? Não está falando que o joio vai junto com o trigo. Sim, entendeu? Então só vai quem é trigo, só vai quem está realmente toma a decisão de seguir. Porque, pessoal, a gente vê umas coisas hoje em dia que é criticar muito e tem fim, pessoal. Não pensa você que se você tomar uma decisão errada e ficar insistindo naquele erro, você vai ficar toda a vida se feliz da vida, não. Não vai não. Uma hora o demônio vai parar você, infelizmente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se você pular para o lado dele, uma hora ele vai concluir a obra satânica dele, que é destruir você. Você entendeu? Se você morrer na mão dele, caramba, já era. Se caiu lá no ar, já era. Lá não tem mais salvação. A salvação é aqui na terra agora. É hoje que é o momento da decisão. Não, eu vou fugir do pecado, porque o pecado, a Bíblia, o salário do pecado não mudou, continua o mesmo. O salário mínimo muda, né? Tem um reajustezinho, tal, mas o pecado não muda, não. O salário do pecado continua sendo a morte. Você está entendendo? Pastor, mas todo mundo vai morrer. Não, preste bem atenção. Quando se fala em morte aqui, está falando a sua morte espiritual. É uma descida para o Hades, um lago que queima com fogo e enxofre. E de lá a pessoa, a alma da pessoa, o espírito da pessoa não tem mais como sair dali. Porque o nosso espírito é imortal, você sabia disso? Quando você morrer aqui na terra, o que morreu vai ser o seu corpo, a matéria, o espírito, ele sai do corpo. O que faz você se mexer, falar, rir, brincar, é o seu eu, o seu espírito que está dentro desse corpo que você está falando, mexendo, correndo. Quando uma pessoa morre, esse espírito sai de dentro do seu corpo. Vai ficar matéria. A matéria ali pode rasgar, vai lá para o microtério, eles cortam, não sente mais nada, porque o espírito saiu dali. Aí o corpo, a matéria, vai ser enterrada. Mas e o seu espírito que é imortal? Para onde que ele vai? Quando ele sair desse corpo?
Ai, pastor, eu não sei. Poxa, mas a Bíblia está falando, gente. Só tem os dois caminhos do seu espírito. Se você morreu com Cristo, você morreu se esforçando, longe do pecado, você vai morar com Jesus. Seu espírito vai para o céu, vai para a glória. E lá você vai viver todo sempre do lado de Jesus. Agora, se uma pessoa morrer em pecado, ela desce para o lado. Lá também não tem mais saída, pessoal. Ouve lá a parábola do rico e do Lázaro, que você vai ver como é que é. Lá é um lago que queima com fogo e enxofre o resto do século, do século, do século, do século. Ah, pastor, mas lá a gente morre de novo. Não, seu espírito nunca vai morrer lá. Porque lá não existe mais morrer. Ali é um sofrimento eterno. É uma agonia eterna. Não tem como sair mais de lá. Você está entendendo? Por que nós aqui, enquanto estamos vivos, nós temos que tomar a decisão de fugir do pecado? Naquilo que você sabe. Porque não precisa ninguém falar para você. Não precisa nenhum pastor chegar para você e falar para você que você está errado. Não precisa. Você tem uma unção. Essa unção, ela mostra a você que o jeito que você está vivendo não está de acordo com a palavra, que aquilo ali está errado. Só que muitas das vezes nós ignoramos a voz de Deus. Deus está falando, então a pessoa está, que nada, também não é assim não, tal. Mas que nós sabemos. Quer ver um exemplo? Eu sei quando eu erro. Eu não sou um animal irracional, pessoal. Eu sou uma pessoa, eu sei quando eu erro. Eu falei um negócio que não deveria ter falado. Deus me cobra aquilo ali. Eu fiz um troço que não era para ter feito, está totalmente fora da palavra. Então eu sei quando eu erro, eu tenho uma unção que fala comigo. Agora eu posso ignorar ela. Todo mundo faz, o que tem? Entendeu? Ou eu posso, não, Senhor, me perdoa, foi mal que eu fiz, eu vou me consertar, eu vou orar para me acertar com Deus. Sim ou não? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim? Então nós sabemos. Então a gente precisa escolher o caminho de Deus quanto é rápido, pessoal. Se morrer no pecado, Deus livre. Para onde a pessoa vai? Glória a Deus. E Jesus, ele estava falando aqui, vamos lá. Ele disse assim, ó. Senhora, onde que estava João? 13:34, lá 14. Ele está falando assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E o amor, você não demonstra amor, que nem eu falei para você, né? Que Deus, ele entregou o único filho dele para salvar cada um de nós. Deus nunca ficou lá dizendo, eu amo tanto vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Não. Ele não falou, ele tomou uma atitude, ele entregou o único filho dele para vir na terra, ser crucificado, ser açoitado, ser pisoteado, ser humilhado, para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Então ele fez uma atitude de amor. Jesus também é a mesma coisa. Jesus não ficava, olha, de verdade, Luiz, que eu amo você. Não, mas ele se entregou no nosso lugar. Ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação, ele suportou perseguição, ele suportou tudo aquilo. Não é possível que você ver a trajetória que Jesus teve aqui na terra, o caminho lá para o Calvário, as humilhações desse pregado naquela cruz, tudo aquilo ali que ele passou foi por amor. A mim e a você. Precisa ele falar mais alguma coisa? Precisou ele falar que ama a gente? Não, mas o que ele passou já demonstrou já. Então o amor é uma atitude. Você fala, eu amo meu irmão, mas se o seu irmão morrer do seu lado, você não está nem aí. É meio esquisito isso. Você está entendendo? O que eu estou falando não corresponde à palavra. Porque o que é amar? Amar é você tratar bem. Amar é você querer ver o bem do outro. Não é porque você tem que fazer isso para mostrar para o outro que você ama. Esquece isso. Você tem que fazer isso lá no fundo do seu coração. Sem interesse,
sem querer mostrar nada para ninguém. Você faz porque você ama. E quando você ama, você quer ver a pessoa bem. Você não quer ver a pessoa destruída, a pessoa sem braço, sem perna. Tem gente que deseja o mal para os outros. Veja a hora esse troço vai acabar morrendo. Irmão, mas que tipo de amor é esse? Fosse você querer morrer, como é que você vai desejar o mal para os outros? A Bíblia diz o seguinte: façais para o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, quando você ama, você quer ver o bem do outro. Você quer ajudar. Se você puder, onde estiver ao seu alcance, você quer ajudar. Não é esse troço, qualquer coisa. A pessoa fica com raiva, não fala com Bertano, com Ciclano, mas isso não é amor, gente. Que tipo de amor? Eu nunca vi Jesus fazendo isso. E olha que os fariseus iam lá, xingavam, faziam um montão de coisa, e depois ele puxava assunto com ele, ele ensinava tudo. Você está entendendo? Você não vê Jesus desse jeito. Falando para os discípulos, nem olha para a cara desses fariseus, isso não vale nada. Você não vê Jesus fazendo essas coisas. Até o Judas que roubava lá a sacolinha ali, Jesus, meu filho, amigo, que vens a mim, amigo? E roubava a sacolinha. E podia falar, seu ladrão, sem vergonha. Você não tem vergonha de roubar o Filho de Deus, não? Ele não podia falar assim, fala a verdade, podia, né? Mas Jesus não é assim, gente. Jesus é diferente. E se ele é diferente, nós temos que ser diferentes também. Senão, o que está dentro da gente, gente? O que a gente está oferecendo aí pro pessoal? Se Deus é amor, eu odeio todo mundo. Que troço foi esse que está acontecendo comigo? Sim ou não? Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Aí ele disse assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. É isso? A vós. Mas também vós, uns aos outros, vos ameis. Aí olha o que ele está falando aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui, ó. Nisto, todos, né? Todos. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Como que as pessoas conhecerão, pessoal? Se vos amardes uns aos outros, tá vendo? Ele falou, se você amar um ao outro, aí as pessoas vão ver, vão conhecer que vocês aprenderam comigo. Porque o que é discípulo? Discípulo, a palavra discípulo significa aluno. E a palavra mestre professor significa mestre. Jesus é o nosso mestre. Nós somos discípulos porque nós estamos sendo ensinados por Jesus. Então, discípulos são alunos, né? É a mesma coisa que Jesus fala assim, ó, quando vocês amarem, se vocês amarem uns aos outros, todos vão saber que vocês aprenderam comigo. Sim ou não? Porque Jesus não vai ensinar você a odiar ninguém. Jesus não vai ensinar você a jogar praga nos outros. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas ele falou, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, que vocês aprenderam mesmo comigo. Sim ou não? Esse é um sinal, é uma marca que você é uma pessoa de Deus. Você ama o outro. Sim ou não? Você não tem coragem de fazer mal para o outro, você não tem coragem de prejudicar o outro. Você não é assim. Glória a Deus. Vamos repetir isso. Gente, guarda isso aqui no seu coração. Como que as pessoas sabem que você é um discípulo, que você foi realmente ensinado por Deus? Ele está falando, que vos ameis aos outros como vos amei. Nisto, o tecido, nisto, todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus. Olha aí a marca que você é uma pessoa de Deus.
E amar, você faz o bem, você não pensa só em você. Hoje eu preguei sobre isso lá. Tem gente que pensa só nela, nele. Você está entendendo? A pessoa não ajuda ninguém. Se alguém precisar de você, a pessoa fica. Você não tem a obra, a fé sem a obra é morta. Você sabia disso? Hã? Tu imagina se Jesus tivesse tanta fé, mas resolvesse não vir aqui na terra se entregar. Hã? Não, eu tenho muita fé, eu até creio que o Senhor vai me guardar lá embaixo, mas eu não vou não. Como é que é salvar a gente? Ele teve a fé, mas não teve a obra. Então a gente tem que ter obra. Chegar lá em cima, tu vai falar para Deus, Senhor, eu amava meus irmãos, o que você fez por ele? Nada. E hã? Aí o irmãozinho precisou de você, mas aquele dia não dava, não, estava muito ocupado. É esquisito isso, não tem nada. Você está entendendo? Para apresentar a Deus. E às vezes, ao precisar, não é só financeiramente, trabalho, não é isso não. Às vezes o irmão precisa de uma oração, precisa de uma atenção, você conversa. Às vezes tem pessoas que estão ali do seu lado, a pessoa está pensando em cometer o suicídio, sabia? Já está tudo preparado para se matar. E às vezes uma palavra que você vai falar, um conselho, a pessoa até muda de ideia. Você entendeu? Sim ou não? É isso. Às vezes tem pessoas aí que a pessoa quase não liga, não conversa. E às vezes a pessoa, uma conversinha que você vai lá, que você dá atenção à pessoa, que você faz uma oração, muda a história da pessoa, glória a Deus. Amém? As pessoas hoje, pessoal, elas não, às vezes atacam para se defender, você sabia disso? Tem muitas pessoas que atacam para se defender. Por quê? Porque ela não se sente amada. E quando alguém ama e cuida, ela fica até desconfiada. Trata até mal. Alguma coisa deve estar querendo. Ela não está mais acostumada de ser tratado bem, não está mais acostumada com amor. A pessoa fica até desconfiada. Alguma coisa deve estar querendo. Entendeu? Mas a gente que é de Jesus, a gente tem que fazer isso. Amém? Vamos dar um pulinho lá no livro de. Essa palavra aqui eu falei hoje lá, tá? Tá lá no zap e na agenda essa palavra aqui. Olha o que ele está falando aqui. Eu preguei, eu deixei uma mensagem lá na agenda sobre isso aqui. Ó. Essa palavra aqui. Filipenses. Lá no Filipenses, pessoal. Lá no Filipenses 2. Glória a Deus. Você sabia? Preste bem atenção. Isso é uma coisa muito importante que é para você entender. Você sabia que se você não estiver disposto a servir, você não tem como ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus disse que até o mestre veio para servir os seus irmãos. Sabia disso? Hã? Ele lavou os pés dos discípulos e disse assim, ó, se eu que sou Senhor e Mestre estou fazendo isso, vai lá e faça o mesmo. Porque o Senhor, o Filho do Homem, ele não veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Glória a Deus. Então, se a gente não
não faz nada, não... é meio esquisito. Nós viemos aqui para servir uns aos outros, servir o Senhor com humildade. Nada de um se achar melhor do que o outro, vocês vão ter que parar com isso. Tu vai lá no cemitério, você não vê ninguém melhor do que ninguém lá. Tu pode até ver um túmulo mais enfeitadinho do que o outro, não é? Um tem aquela coroa de flor, o outro não tem nada, tadinho. O outro tem só uma flor lá. Mas se você abrir daqui a uns 3, 4 anos, você vai ver tudo igual, tudo esqueleto. Não? Se tu abrir e botar os esqueletos assim, eu quero ver você saber quem é quem ali, se é o rico, se é o pobre, tudo esqueleto. Você não vai nem saber reconhecer direito quem era aquele esqueleto. Hã? Sim ou não? Porque nós não somos melhor do que ninguém, pessoal. Nós vamos tudo, assim, espiritualmente, há uma diferença em quem aceita Jesus ou não, mas carnalmente aqui na terra, isso vai tudo para o mesmo lugar. Nós viemos do pó e vamos voltar para onde? O pó. Pessoa mais rica da face da terra, mais milionária da face da terra, ela pode ter o cordão de ouro, irmão, iate, carro importado, mas se ela morrer, ela não vai levar nada disso. Nem o cordão de ouro ela pode levar. Pastor, mas é dela, ela leva. Para quê? Porque ela não dá da terra? Depois vamos lá desenterrar lá e vamos tirar o cordão de ouro de lá, para não deixar lá. Hã? Não, mas o pessoal tem medo de lá. Que medo, irmão? Dinheiro faz coisa. O cara precisa de dinheiro lá para comprar um negócio para ele lá, uma coisa qualquer, ele vai lembrar logo daquele cordão lá que foi enterrado. Não. Você estava roubando dentadura, eu acho que não vai roubar cordão. Cabelo. Deus, que até a família tira dentadura. Não tem cabelo. A pessoa vai lá, morre, aquele cabelo enorme, cara, fica só olhando, morre. Vai lá e deixa ele ficar careca. Coisa séria. É porque o cabelo hoje em dia se vende, é caro, tá? Cabelo de ser humano hoje em dia é caro. Então, nós não somos melhor do que ninguém, isso é bobeira, pessoal. Tem que ser humilde, pedir a Deus a humildade. Glória a Deus. Ele está falando aqui, ó. Portanto, Filipenses 2, tá, pessoal? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entregados afetos e compaixão, olha só o que ele está falando, pessoal. Completai o meu gozo e a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo quê? O mesmo ânimo. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso aqui também é uma coisa que não funciona em equipe. Primeiro, que a gente tem que amar um ao outro. Segundo, que ele está falando aqui, tenhais o mesmo ânimo. Porque às vezes tem pessoa que é animada, o outro é desanimado. Se Jesus fosse assim, ou o Espírito Santo, ou Deus, um dos três fosse desse jeito, o mundo não teria sido criado com tanta perfeição. Porque quando Deus falou, né, haja luz, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os três concordaram. No primeiro dia, Deus criou o céu, a terra, aí ele criou em 6 dias, né? No 7º, o Senhor descansou. Se tivesse, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criou. Se tivesse um no meio deles, hoje não. Já criou a terra ontem. Deixa para o mês que vem, irmão. Não teria fluído tão bem como fluiu. Você está entendendo? Às vezes tem pessoas que até casal tem que observar isso. Tem que ter o mesmo ânimo. Não pode ser um quer ir, o outro não quer. Entendeu? Um está animado para fazer o negócio, o outro é de conta. Você já reparou quando uma pessoa não quer fazer? Ela de vez ficar quieta, às vezes ela atrapalha o outro. Já reparou?
Poxa, vamos fazer isso aqui, irmão. O irmão antes deve ter trabalhado assim com alguém desse jeito, não sei. Vamos fazer essa parede aqui que a gente quebra aqui, faz assim, sabe? Quando a pessoa já não está com muito bom ânimo, não vai dar certo não. Já nem de começar, você não vai entender. De vez de ficar quieto, então, né? Não, amigo, se você quiser fazer, ele faz. Eu creio que pode até dar certo. Não, não. A pessoa não quer, ela tenta desanimar você. Você também não fazer. Você está entendendo como é que funciona? É a pessoa que não tem o mesmo ânimo. Você já trabalhou com uma pessoa que não tem o mesmo ânimo? Cara, é muito ruim. Porque a pessoa não vai, não deixa você ir, da pessoa. Não é sinceridade todo dia. Não pode mentir, né? Não pode mentir. Você não está entendendo? Não é legal. E outra coisa, não é legal porque se vocês vão trabalhar juntos, vocês têm que ser uma equipe. Acaba o animado trabalhando mais que o desanimado. Quando o animado levou 10 tijolos, o desanimado está lá. Com 2 tijolos atrás de você. Poxa, irmão. Jesus está falando aqui que você tem o mesmo ânimo. Não pode ser assim. Você está entendendo? Senão fica um jugo desigual. Tá? Você joga tudo com a carga toda para cima do irmão. Você entendeu? É muito ruim. E isso é tudo. É em oração, é tudo. Vamos orar? Demora muito, tá? Você tá entendendo? Você não tem ânimo para fazer uma oração. Tá? Vamos fazer um negócio para dar assim. Mas se eu fosse você, nem começava. Então o troço não anda. Ainda bem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham o mesmo ânimo. Vamos criar o céu e a terra hoje? Vamos embora. E aí? Vamos criar os peixes? Vamos criar o bicho lá do mar? Vamos embora. Entendeu? Eles tinham o mesmo ânimo. Se eles tivessem um ânimo diferente, um quer mudar, o outro não vai. As coisas não funcionam. Isso é numa empresa, numa igreja, numa família, em tudo. Você está entendendo? Tem que haver a concordância do Espírito Santo. Ele não é aquela coisa falsa, aquela chateação, que Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que tudo que a gente faz aqui na terra, a gente tem que fazer como ao Senhor, tem que fazer com carinho para Deus. Que tudo que nós fazemos, nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Tendo o mesmo amor. E o mesmo que, pessoal? O mesmo ânimo. Sentindo uma mesma coisa. Eu não posso, pessoal, se a gente é uma igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Não pode um sentir amor, o outro sente raiva. Entendeu? Um sente carinho, o outro sente vontade de dar um murro. Mas que sentimentos é esse? Ele está falando sentindo a mesma coisa. Glória a Deus. Todos a gente tem que sentir a mesma. Qual o sentimento? Sentimento de Cristo. Amor, compaixão. Você não é uma pessoa rancorosa, que guarda rancor. Você tem que parar com essas coisas. Glória a Deus. Isso faz mal, sabia? Faz mal para você. Então ele está dizendo aqui, ó, tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Aí ele está falando, nada façais por quê, pessoal? Por contenda ou vanglória. É uma brigalhada, uma contenda para a pessoa fazer uma coisa. É que nem eu estou te falando, isso pode acontecer numa igreja, isso pode acontecer numa casa, isso pode acontecer numa empresa. A pessoa faz, mas faz brigando, chateado um com o outro, aborrecido. Gente, por que aquele povo lá da Torre de Babel, se Deus não parasse eles, ele ia chegar lá no céu, sabia? Por isso que Deus mandou o anjo vir parar eles, senão eles iam chegar lá no céu mesmo. Mas por quê? Eles falavam todos uma mesma língua, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo ânimo, não é isso? Eles não tinham negócio de contenda entre eles. Bota tijolo, não bota tijolo. Não, eles estavam decididos no mesmo pique. Deus olhou lá de cima e falou, a gente vai ter que confundir a língua dele, porque eles vão chegar no céu mesmo. Isso é um exemplo de aonde chega uma igreja, aonde chega uma equipe, aonde chega uma família, aonde chega uma empresa quando há união. Como foi a união lá do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que Deus criou. Eles criaram juntos.
Mas se há uma contenda ali, uma discórdia, não, vamos criar o céu e a terra. Não, céu, mas para que céu? Não, cria só a terra, entendeu? E se tivesse uma confusão ali, ia dar tudo errado. Mas não, eles concordavam um com o outro. E ele está falando, nada façais por contenda, por birra, um chateado com o outro. Não faz isso não, você está fazendo para Deus. Seja onde for, seja na igreja, na rua, na empresa, na sua casa. Mas lá em casa não é para Deus. É assim, ó. A Bíblia diz que aquele que não cuida do seu é pior do que o ímpio que está negando a fé. Até um copo com água que você pega lá para o seu pai, para sua filha, para o seu filho, você está servindo a Deus. Põe isso na tua cabeça, você está servindo a Deus, você está fazendo para Jesus. Você vai ser recompensado por aquilo ali, porque aquela pessoa é um ser humano, uma criatura de Deus. Ou se for batizado, então o seu irmão é Cristo. A sua irmã é Cristo. Porque lá no céu vocês vão ser conhecidos assim. Para Deus, todos nós somos, por exemplo, eu sou mãe, né? Vamos supor assim um exemplo, eu sou mãe da Natasha, da Yasmin e do Igor. Sou vó da Maria Fernanda, não é isso? Mas eu, o Igor, a Natasha, a Yasmin, a Maria Fernanda, o meu pai, a minha mãe, para Deus, nós somos tudo filhos dele. Somos todos irmãos. E sim ou não? Vocês estão entendendo? Ele é o nosso pai. Então, para Deus, ele não vê assim, esse é o pai dela, essa é a mãe dela. Não, esses são meus filhos, irmãos. Então, o que você faz um para o outro, você está fazendo para Deus. E para Deus não é aquela coisa empurrada, com raiva. Gente, vocês já fizeram alguma coisa para você com raiva, empurrada? Fala a verdade. Hã? É horrível, não é? Quantas vezes você já aconteceu com você de você falar, fulano, não precisa mais não, deixa quieto. Já aconteceu? Você deixa, não, deixa pra lá que eu não tô. Porque você nem se agrada disso. A mesma coisa é Deus. O pessoal faz um negócio, uma brigalhada, uma contenda, um querendo ser melhor do que o outro. Deus olha lá de cima, ele fica, meu Deus, mas como que esse povo aprendeu de mim e está fazendo desse jeito? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus serviu todo mundo, até aqueles que não até Judas comia lá no prato junto com ele. Você entendeu? Era manso, era humilde. E ele ensinou a gente a humildade. Então ele está falando o seguinte aqui, ó, nada façais por contenda ou vanglória. Você se achar melhor do que os outros. Mas pelo quê, pessoal? Por humildade, seja humilde. Eu estou servindo ao Senhor. É para Deus que eu estou fazendo. Cada um considere os outros o que, pessoal? Superiores a si mesmo. Pois esse que tem sido o problema. Tem muita gente que ela se acha melhor do que o outro. Maior do que o outro, mais santo do que o outro. Isso que é o problema. Jesus falou que não é assim, que você considerar cada um superior a si mesmo. Você entendeu? Isso é uma questão de humildade. Deus, Jesus, quando veio aqui na terra, ele estava na forma de homem, mas ele era Deus, pessoal. Ele é Deus. Só que ele foi humilde, ele sentou no meio dos discípulos, comia junto com os discípulos, ele não se achava melhor. Você nunca viu Jesus falar que eu sou Deus, sou filho de Deus, vocês têm que me obedecer. Nunca Jesus falou isso. Muito pelo contrário. Ele disse para os discípulos, vai lá e dizeis meus irmãos que eu estou numa cidade lá que ele foi para encontrar. Vai lá e avise meus irmãos para eu pular. Não? Olha a humildade dele. Mesmo ele sendo Deus, ele desceu. E às vezes a gente não é nem Deus. Somos pó da terra e quer ser melhor do que o outro. Aí ele fica complicado. Entendeu? Hã? Então ele está dizendo aqui, ó. Não atente, aí chegou onde eu queria chegar. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Foi o que eu preguei hoje lá na agenda. Né? Mas cada qual também
para o que é dos outros. Mas, pastor, o que é isso? É como se não pensar só em você, pessoal. Que às vezes nós pensamos só em nós mesmos. Ah, mas é isso, é aquilo, mas e o outro? Às vezes é preciso você se colocar no lugar do outro. Sim, entendeu? Sim ou não? Porque isso é um egoísmo. E o amor, ele não é egoísta. O amor, você pensa no outro, você se coloca no lugar do outro, você ajuda. O amor é diferente. Eu um dia estava vindo de lá para cá, daquela feirinha ali. Aí, não, eu estava dentro do mercado e tinha uma senhorinha. A senhorinha falou assim, moça, a senhora tem como ver aqui o valor para mim? Olha, você acha que era um quilo de açúcar que ela queria que eu visse o valor, que ela não estava enxergando direito. Aí eu fui lá, vi o preço para ela e tal. Aí tá, passou. Daqui a pouco, quando eu estou vindo ali, que eu olho para trás, quem vem? Vem a senhorinha. Nunca tinha visto ela na minha vida. Um calor, irmão, um sol quente. Ela vinha trazendo as bolsinhas, mas eu percebi que as bolsas estavam pesadas. Falei, caraca, senhorinha, dessa idade, essas bolsas, coitada, tinha dificuldade para trazer essas bolsas. Aí eu fui devagarinho, encostei perto dela e falei, senhora, boa tarde, a senhora está indo para onde? Ela falou, estou lá para frente. Eu também moro para lá, me dá essa bolsinha para me te ajudar. Que isso, minha filha? Não, me dá essa bolsinha que eu levo para a senhora. Aí eu vim trazendo a bolsinha, conversando com ela. Eu trouxe a bolsinha dela. Ela morava por ali para perto, mas até aqui na igreja que eu trouxe a bolsinha para ela. Às vezes a pessoa não pensa no outro. Um dia, se Deus não me levar antes, eu vou chegar na idade dela. Será que se um dia eu vou precisar? Uma bolsa pesada na rua, eu não ia querer que alguém me ajudasse? Sim ou não? Um sol daquele. Então a gente não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar no próximo, a necessidade do outro, ver o que o outro precisa. Senão é um troço esquisito, a gente não faz nada para ninguém, só pensa em mim, é bem complicado. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Jesus, irmão? O que Jesus andava por aí fazendo? Me explica. Jesus tinha compaixão, Jesus queria ajudar, Jesus estava sempre procurando ajudar aquela pessoa, né? Curar os que estavam enfermos, aqueles que estavam sofrendo. Jesus estava sempre procurando fazer o bem. Você não vê Jesus fazendo mal para ninguém. Nem para aqueles que fez mal para ele, ele não fez mal. Nem aqueles que faziam tanto mal para ele, ele não fez mal. Então ele está falando que em nós tem que haver esse sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que Jesus teve pela gente? Amor, compaixão, misericórdia. Andou fazendo bem, curando os enfermos. Isso que Jesus andou fazendo. Aí a gente vai e sai por aí fazendo tudo o contrário. Pisa nos outros, se acha melhor do que os outros, só pensa na gente, a gente está fazendo o contrário da palavra. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser grande. Ele estava na forma de Deus, mas ele não se sentiu melhor do que os discípulos, melhor do que os fariseus, nada disso. Jesus era humilde. Glória a Deus. E olha que ele era tão poderoso. Jesus tinha muito poder, mas ele não saía por aí se exaltando por causa disso, não. Gente, a pessoa, quando ela é de Deus, basta ela saber quem ela é. Não precisa você ficar por aí, não, porque eu sou isso, eu não preciso disso, não. As pessoas sabem. Pastora, mas como que as pessoas vão reconhecer que eu sou de Deus? Se eu não fizer nada e tal.
Como que eles vão saber se realmente eu sou de Deus? O que eu acabei de ler lá no livro de João? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando fizerem o quê? Amar uns aos outros. Esquenta a cabeça não, a pessoa vai perceber que você é diferente, você não faz mal para os outros, você está sempre querendo ajudar, você ama. Sim ou não, pessoal? Hã? Está entendendo direitinho? Sim ou não? Hã? Porque o Espírito Santo, gente, Deus envia a palavra pelo Espírito Santo para que a gente, ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, que é procurar entender. E cuidado, porque quando tem alguma coisa dentro da pessoa que não deixa ela aceitar o que Deus está falando, isso não é um problema da Bíblia, não, isso é um problema na pessoa. Se eu ficar ouvindo lá o meu pastor pregar e não concordar nada com o que ele fala, tem alguma coisa esquisita em mim. Porque se o Espírito Santo está usando ele e está em mim, o Espírito Santo, eles se concordam. Sim ou não? Eles concordam com a palavra. Então, o Espírito Santo está usando ele, está em mim, eu vou concordar com o que é pregado. Mesmo se eu estiver errado, eu concordo com o que é pregado. Sim ou não? Hã? Então, a gente tem que ter cuidado. O inimigo não afastar você de Jesus, não afastar você da palavra. Aí ele, às vezes, tem a mania de botar na cabeça da pessoa que a pessoa está certa, ela sabe o que está fazendo, e às vezes não está, pessoal. Entendeu? Aí vem a verdade para libertar a pessoa. A primeira coisa que faz é aquele espírito ficar com raiva, chateado, porque a luz chegou para iluminar a pessoa, para ser liberta das trevas. Você está entendendo? Hã? Então ele está falando aqui, ó. Ele disse assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê, pessoal? De servo. O servo faz o quê? O que o servo faz? Serve um ao outro, pessoal. Às vezes eu não quero servir, eu quero ser só quero ser servida. Você está entendendo? Às vezes eu não quero servir, eu quero só ser servida. Então tem uma coisa estranha comigo. Eu não aprendi com Jesus, eu não estou tendo o mesmo sentimento que Jesus. Porque se eu estou tendo o mesmo sentimento, eu vim para servir, nós vamos servir um ao outro. Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, ó. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte de quê? De cruz, não é isso? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Ele se humilhou, ele desceu, mas Deus exaltou a Jesus, porque quem exalta a gente é Deus. Não é a gente, não. E se exalta, não. Quem exalta a gente na hora certa é Deus. Mas Deus exalta os humildes, aqueles que descem, aqueles que são humildes, que servem um ao outro, que amam um ao outro. Entendeu? A gente tem que ter cuidado para não deixar o orgulho entrar no coração, a gente começar a achar que é do nosso jeito. Não é assim. A gente tem que seguir o que Deus está falando, padrão da Bíblia. Sim ou não, pessoal? Um padrão da humildade, padrão bíblico. E ele está falando aqui, outra coisa, Jesus se humilhou fazendo o quê? Obedecendo. O segredo com Deus para a gente ser feliz é obedecer, pessoal. Gente, eu sempre prego aqui na igreja a importância da gente obedecer. Eu não gosto muito de estar falando da vida de ninguém. Assim, não estou falando mal não, mas eu também não gosto de estar dando exemplo da vida de ninguém. Mas eu saí quase da hora de casa, eu estava conversando com o meu pastor, a Yarmin estava até lá perto de mim, ela viu, não viu? Caraca, uma família que me ligou desesperada, chorando em prantos, desespero. Pastor, e aí? Mas, poxa, eu não fico feliz de ver isso, mas isso porque a pessoa não está ouvindo o conselho. Nem eu posso ajudar. Chega uma hora que nem
nem eu posso fazer mais nada, só orar. Porque não tem como eu forçar uma pessoa a obedecer o que Deus está falando. Você está entendendo? E Jesus, ele foi bem claro, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Se você tomar a decisão de não obedecer a Deus, ninguém vai poder forçar, ninguém, nem Deus vai forçar. Mas só que as coisas vão começando a dar errado, porque você saiu da palavra. É que nem o pastor Mota fala lá, o trem, ele anda direitinho ali no trilho, você vê ele passando, né? Se ele descarregar e sair do trilho, aquele trem ele não vai andar mais. Mas por quê? Porque ele não vai andar no asfalto, ele não foi feito para andar no asfalto, ele foi feito para andar onde? Se ele sair do trilho, ele não vai andar mais de jeito nenhum. E nós, se a gente sai da palavra de Deus, infelizmente a gente vai para lá. As coisas não funcionam, começa a dar tudo errado. Aí você pensa que é macumba, você pensa que é inveja, que é praga que jogaram, mas não é isso. Eu saí da direção da palavra de Deus. Ai, pastor, e aí? Como a gente faz? O que a gente faz? Quem já pegou a contramão na estrada aí, sabe o que eu estou te falando. Quando você pega a contramão sem querer, aí você descobre que você está na contramão, o que você faz? Você continua ou volta? Você volta, né? Esse cara acontecia até um acidente. Assim é na palavra de Deus. Você saiu da palavra de Deus, saiu, volta, pessoal. Senhor, me perdoa, eu estava meio... Sei onde eu estava com a cabeça, não preciso voltar para a sua palavra. Você pede força a Deus e volta. Que às vezes acontece da gente ser um cristão, a gente até ama Jesus, somos fiel a Deus, mas às vezes acontece que o maligno tentar você e você acabar saindo um pouquinho. Isso acontece com todo cristão. Só que você percebeu que você saiu, o que você faz? Faz uma oração e volta. Glória a Deus. Amém, Senhor, me dá força. A palavra de Deus diz o seguinte: se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Então você só desvia de vez do caminho de Deus se você quiser. Porque Deus te deu uma oportunidade de você voltar. Isso é uma porta, uma oportunidade para você voltar enquanto você está vivo. Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Então ele está falando aqui, vamos lá. E ele diz, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho dos que estão no céu e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Os que estão no céu, os anjos que estão na terra, somos nós, estamos debaixo da terra, e demônio. Todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. E ele disse assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai, de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Não é isso? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí ele disse de novo, ele está falando, preste atenção. Fazei todas as coisas sem o quê? Sem murmurações e nem contendas, não é isso? É sem murmurar. Às vezes a pessoa se faz as coisas murmurando, reclamando. Entendeu? Não para com isso. Canta um louvor, vai fazer outra coisa, para de murmurar, que isso piora a sua vida. E ele disse, sem contendas. Para quê, pessoal? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandecereis como astros do mundo, retendo a palavra da vida.
Não é isso? Retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter morrido nem trabalhado em vão. Né? O apóstolo Paulo não chegar no dia de Cristo e a não gloriar de ter corrido, ter trabalhado, orado, jejuado, tanto em vão, que a pessoa se perdeu do mesmo jeito. Glória a Deus. E em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e regozijo, com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo nisso. Glória a Deus. Então, pessoal, o segredo com Jesus é a obediência. Enquanto a gente for aquela pessoa teimosa, Deus está falando uma coisa, a pessoa está fazendo outra, ela até se ilude, não, mas vai dar certo e tal. Não é que Deus não quer que você seja feliz, Deus quer. Mas não tem como eu ser feliz longe de Jesus, longe da palavra. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Aí eu quero fazer uma vitamina. Aí eu botei tudo no liquidificador, mas não tem luz. Eu vou bater aquilo ali como, pessoal? Eu quero tomar uma vitamina, só que não tem luz. Como é que eu vou bater aquilo ali? Não? Vocês estão entendendo? Então, muitas das vezes a gente quer ser feliz, quer ser abençoado, mas a gente quer ir sem a palavra. Sem a palavra não funciona. Jesus, ele tem que ir na nossa frente. A palavra de Deus diz que ele tira as ovelhas, né, e vai adiante delas. Tudo que você vai fazer na sua vida, põe a palavra de Deus na sua frente. Entendeu? Deixa eu ver se isso que eu estou fazendo é de Deus, se não é de Deus. Se isso tem aprovação de Deus, ou se não tem, você tem que ver. A Bíblia diz o seguinte: lâmpada, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então você vai ser dirigido pela palavra para ver se você está entendendo, se tu está no caminho certo, se não está no caminho certo. Glória a Deus. Amém? Então, pessoal, vamos orar então em nome de Jesus. Vocês entenderam direitinho sobre o voto de Jacó, pessoal? A campanha que nós estamos fazendo? Conseguiram entender direitinho? Não, eu vim saber da senhora porque eu não tinha dito não. Então, porque eu deixei o áudio, vocês não estão quase vendo a agenda não, né? Eu vi, mas tu viu? eu Eu deixei o áudio lá na agenda explicando, pessoal, direitinho sobre o voto de Jacó. Eu estava explicando que a gente começou uma nova campanha do voto de Jacó. Essa é uma campanha de prosperidade. Glória a Deus, nós já estamos com um envelope ali do dízimo. Eu estava explicando o seguinte: as pessoas de fora, assim, que ainda não são dizimistas, elas podem fazer um propósito com Deus. O Jacó, ele fez um propósito com Deus, ele não era dizimista. Mas ele fez um propósito porque ele estava passando uma luta muito grande na vida dele. Então ele resolveu fazer um voto com Deus. Para as coisas mudarem. E mudaram. Glória a Deus. É um desafio que às vezes a gente faz com Deus. Tem gente que tem medo. Mas se eu fizer, vai faltar, não sei o que, não. Mas o medo domina mais a vida da pessoa do que Deus. Aí fica meio complicado. A gente vê uma pessoa lá, que ele, tadinho, ele ficou sem nada, ele perdeu tudo que ele tinha, porque ele de vez ele fazia como os outros fizeram lá com talento, né? Negociar o talento e empreender, fazer um empreendimento naquilo ali. O que ele fez? Ele foi lá e enterrou o talento com medo. Aí, quando o Senhor veio e falou, mal e negligente servo, porque você teve medo, você não negociou o meu talento de banqueiro, tirai dele talento, porque aquele que não tem, até o que tiver vai ser tirado. Porque ele tinha medo de... Como é que se fala? Está na palavra também na mente, mas... É quando você tem medo de investir.
Ele ficou com medo de investir aquele talento. Então tem gente que tem medo de dar um dízimo, tem medo de fazer um voto com Deus, você vai ficar parado aí toda a vida, irmão. Jacó não tinha comida, não tinha roupa, não tinha veste, ele perdeu o medo e fez um voto com Deus. Irmão, mas o homem prosperou ele. Glória a Deus. Então, aí eu estou explicando para o pessoal. A pessoa vai pegar o voto, se eu quero participar do voto, você vai fazer um voto com Deus do dízimo. É 10%, você vai botar lá no envelope e vai fazer o seu voto com Deus. Pastor, mas não é pecado, Deus não vem de bênção. Irmão, mas Jacó não fez um voto com Deus? Sim ou não? Então Jacó estava em pecado? Não, Jacó fez um voto com Deus. E só que ele prosperou muito. Ele falou, Senhor, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se o Senhor me guardar nesse caminho, certamente, tudo que o Senhor me der, certamente darei dízimo. E aí Deus ouviu o voto dele e prosperou ele grandemente. Agora, isso, pessoal, a pessoa que ainda não dizima, você quer fazer uma mudança na sua vida. E os que estão dizimando, de repente você dizima, Deus está cuidando de você direitinho, mas você tem sonhos, projetos. Você está entendendo? Coisas assim que você quer conquistar. Pastor, até agora eu não consegui. Então é uma oportunidade de você participar e fazer um voto com Deus. Glória a Deus. Pastora, me explica aí, eu tenho que dizimar 2 vezes? Não, você já vai pegar o seu dízimo normal e você vai depositar nesse envelope do voto de Jacó e você vai fazer o seu voto com Deus. Glória a Deus. E você vai, antes de você me empregar, isso é uma coisa entre você e Deus. Que o Jacó fez um voto de veste, de comida, porque ele estava precisando, a necessidade dele. Mas você vai fazer um voto seu com Deus, é o que você precisa. É o que você quer que Deus realize na sua vida. Glória a Deus. Você vai fazer esse voto com Deus antes de trazer o envelope. Aí você fez o voto com Deus, orou direitinho, você vai entregar o envelope. Glória a Deus, a gente estamos orando, 7 semanas que a gente está fazendo essa campanha, e aí depois eu vou entregar eu vou levar no Monte das Oliveiras, esse envelope vai representar o voto que você fez. Se você puder colocar o seu nome, é melhor ainda, entendeu? Esse envelope vai representar o seu voto, porque quando eu orar lá a Deus, eu vou apresentar os envelopes, eu vou apresentar todos os votos que vocês fizeram. É assim que Deus vai receber, entendeu? É o voto de cada um. E o que acontece? Essas 7 semanas, só um minutinho, a gente está fazendo 7 semanas porque cada um dizima, às vezes recebe uma data diferente, é uma oportunidade para todo mundo dizimar. Não significa que você tem que dizimar 7 semanas, você vai dizimar o quanto você tiver, o quanto você já dizima normal. Eu recebo uma vez por mês, pastor. Então você vai dizimar uma vez por mês. Entendeu? A não ser que você, sei lá, surgir mais um dízimo, você tentar colocar. Então não é que você toda semana você vai dizimar. A gente botamos 7 semanas, porque às vezes tem pessoas que recebem data diferente. Então dá uma oportunidade de todos participarem. Entenderam? Ou não? Fala. Não, já entendi. Quer dizer que na sexta-feira, então, o meu dízimo eu não boto no dízimo, eu boto nesse. Isso, você vai botar e você vai fazer seu voto. Isso, entendeu? É assim que funciona. E se você tiver mais alguma dúvida, é só falar comigo. Mas fala direitinho, conversa direitinho com Deus. O Jacó, ele não foi tímido, não. Ele chegou lá e falou, Senhor, é isso que eu preciso. O Senhor me deveste, me daí. Ele conversou com Deus e Deus entendeu ele. Entendeu? Você tem que chegar para Deus, Senhor, é isso que eu preciso, tal. Estou participando desse voto, porque eu creio no milagre. E Deus vai operar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Deus abençoe Rose Oliveira. A paz. Vamos orar então. Em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pelo Seu conselho, pela Sua palavra. Pai, nós temos gratidão, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos ensinado. Deus, eu venho orar ao
Senhor, pela vida dessas pessoas que oram comigo, esses que oram em casa, que oram pelo Face. Deus, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, espalhada aí no mundo. Não é só os que estão aqui, não. Todos os homens, todas as mulheres. Pai, que o Senhor me ajudar essa pessoa que precisa de um milagre no seu casamento, essa pessoa que precisa, ó Pai, de um milagre na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, dessa pessoa, Deus, que precisa, Pai, do seu socorro, da sua ajuda, para libertar a família, na saúde. Ajuda essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, peça fazer a sua obra, o seu milagre na vida dessa pessoa. Levanta essa pessoa, Pai, que está caída, essa pessoa que está fraca, essa pessoa, Deus, que pensa que não tem mais jeito, que acabou. Ajuda essa pessoa, Chubarariba, Chubararacanamá. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou canalizando a ação de Satanás e exigindo que saia agora, em nome de Jesus. Sai do casamento dessa pessoa, sai do marido, sai da esposa, em nome de Jesus. Sai daquele filho, sai daquela filha, sai em nome de Jesus, Satanás, da vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus, da vida de toda a parentela dessa pessoa, sai da saúde dessa pessoa, solta a vida de cada um, em nome de Jesus. Vai embora, leva a sua doença, leva a sua perturbação, leva o seu mal, bate retirada, vai embora, sai e não volta mais. Pega tudo que é teu, vai embora, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, Pai. Oh, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor disse que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Oh, Deus, muda a vida dessa pessoa, Pai. Fortalece essa pessoa, Deus. Faça como o Senhor fez com Josafá. Essa pessoa, Deus, que parece que não tem mais força, mas toma a frente, Pai. Luta por essa pessoa, dá vitória a essa pessoa, em nome de Jesus. Oh, Deus, eu estou pedindo, Senhor, consagrando, Senhor, Pai, o líquido que está aqui no seu altar. Eu peço que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, transformar o teu sangue e todo o coração que for mergulhado aqui aconteça conforme essas pessoas estão pedindo. E Deus, eu peço também que o Senhor venha receber aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Pai, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus em nome de Jesus. Paz. Amém. Pessoal, eu estou avisando aí, pessoal, aí que a gente estamos aí de segunda a sexta na programação Momentos de Oração, na Web Rádio PEG, uma rádio online. Amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar aí às 15 horas na programação Crê Somente Crê. Glória a Deus. Todos serão bem-vindos aí, em nome de Jesus. Gente, compartilhe o link aí para ajudar o pessoal. Glória a Deus. Amém? Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá, Rose? Rose, Ronaldo, a turma toda aí mesmo, Aline. A paz, Deus abençoe. Wallace, Mário Vitor, Patrícia, a turma, seu Humberto. É muita gente. A Selma, Damião, Mauriceia e o resto não lembro não, mas Deus sabe quem é. Deus abençoe. Tchau, pela paz.